Eu queria que vocês pedir para vocês imaginarem uma revolução. Só fechem os olhos rapidamente e imaginem uma revolução. Ok? Por acaso apareceram imagens como essa? Algum tipo de manifestação nas ruas, confrontos armados? Independente do tipo de imagem que vocês imaginaram, se eu perguntar para vocês exatamente onde vocês estavam nessa cena, vocês conseguem me responder? Não. Isso era previsível, porque as pessoas não escolhem as revoluções. Ao contrário, são as revoluções que escolhem as pessoas. E hoje eu vim falar de uma revolução que é diferente. Peço que levante a mão agora quem já fez 60 anos, quem já pensou em fazer, ou quem conhece pelo menos uma pessoa que tem 60 anos ou mais. Ok. Hoje existem mais pessoas vivas com 60 anos de idade ou mais do que o somatório de todas as pessoas que alcançaram essa idade ao longo de toda a história. A cada 1 segundo, 2 pessoas celebram 60 anos de vida. Eu vim falar de uma revolução que já é uma das maiores conquistas da humanidade. Uma revolução que não é sobre um grupo ou outro, como vocês acabaram de ver. Uma revolução que é sobre todos nós. É a revolução da longevidade. Opa. E por que eu digo que ela é sobre todos nós? Porque hoje a ciência sabe que o envelhecimento é um processo que ocorre durante todo o curso de vida. Ninguém dorme jovem e acorda velho, só porque fez 60 anos. Nós envelhecemos desde o dia que nascemos. Então, desse ponto de vista, somos todos velhos, em algum grau. Mas essa história vai bem além disso, porque nunca na história da humanidade um contingente tão grande de pessoas alcançou níveis tão elevados de longevidade. Isso significa que nós não estamos envelhecendo apenas como indivíduos, nós estamos envelhecendo enquanto sociedade. Em 2050, 64 países vão ter 30% da sua população com mais de 60 anos de idade. Isso não é exclusividade dos países ricos, como a gente naturalmente poderia pensar. Muito pelo contrário. Nessa lista estão quase todos os países da América Latina, maior parte da Ásia, inclusive a China, e até mesmo países como Índia, Indonésia e Nigéria já se encontram no ranking de longevidade também. E, pela primeira vez, a humanidade vai chegar a um ponto em que haverá menos crianças do que pessoas idosas. Isso é para a gente pensar. Falando especificamente do Brasil, estamos entre os 3 países que vão envelhecer mais rapidamente nos próximos 20 anos. De acordo com o IBGE, hoje, de cada 100 pessoas, 12 são idosas. Mas isso vai mudar. Em 2050, de cada 100 pessoas, 30 vão ser idosas. Eu gosto muito de olhar para os números, porque eles mostram claramente que o envelhecimento populacional é um game changer. O que significa isso? Um game changer é um fenômeno que muda todas as regras do jogo, em todos os campos da vida e sociedade. Das coisas mais complexas, como a economia de um país, às coisas mais simples, como uma brincadeira de criança. Você vai falar assim, tá maluca, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando as crianças brincam de casinha, de boneca, por exemplo, elas estão aprendendo a cuidar, geralmente da casa e de um filho imaginário, uma criança também. Mas a revolução da longevidade vai dar uma nova função, uma nova atribuição a essa brincadeira tão simples, tão inocente, que é aprender, fazer com que meninas e também meninos aprendam a cultura de cuidado com os próprios pais. Porque esses pais vão viver mais e talvez até melhor, mas eles não vão viver livres de doenças crônicas como demência e câncer. Eu passei por isso com o meu pai, a Ana acabou de passar por essa situação com a mãe dela também. Aí você falou assim, nossa, envelhecer é uma bosta. Eu não quero isso, né? Mas não é bem assim. Até porque a única alternativa que a gente tem, por enquanto, apesar de todos os avanços tecnológicos, se você não quer envelhecer, a única alternativa é morrer cedo, né? Mas, como vocês já sabem que todos nós fazemos parte, vocês já têm essa consciência de que todos nós fazemos parte dessa revolução, eu quero convidar vocês a levar essa discussão a um outro nível.
E, para isso, eu preciso começar dizendo que envelhecer não é o problema. O problema real que a gente enfrenta hoje é o risco da má gestão do envelhecimento populacional. E isso é tão sério que o Fórum Econômico Mundial, em 2013, elegeu o envelhecimento populacional, quer dizer, a má gestão do envelhecimento populacional, como um dos maiores riscos para a economia global, comparando a escassez de água, a falta de alimentos e as desigualdades sociais. O que chama mais atenção é que, apesar de todos esses números, todas essas coisas que eu estou mostrando aqui rapidamente para vocês, a gente continua insistindo em lidar com o fato que é inédito na história da humanidade, que é um desafio do século XXI, com uma mentalidade, com um padrão de pensamento do século XIX. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu participei, há um tempo atrás, de um projeto que visava melhorar a qualidade do transporte público para as pessoas idosas. E uma pesquisadora desse projeto, vai vendo, contou que sofreu um acidente de carro muito grave que foi causado por um condutor idoso. E aí ela torcia fortemente, trabalhava nesse projeto, para que a qualidade dos transportes públicos melhorasse, para que as pessoas idosas pudessem parar de dirigir. Foi a maior vergonha que eu senti na minha vida só de ouvir que ela falou isso. Porque eu acho que, em algum momento, a gente falhou em explicar o que significa envelhecer como sociedade. Deixa eu explicar, porque, na minha opinião, no meu pensamento, essa ideia dela estava completamente equivocada. Primeiro, porque ela se baseava num conceito de velhice que usa só a idade cronológica como referência. E hoje a gente sabe que a idade cronológica não determina a condição física e psicológica das pessoas, principalmente de uma fatia que já é tão grande da população. Em segundo lugar, porque essa teoria de que os jovens ficariam mais seguros no trânsito se as pessoas idosas parassem de dirigir só estava baseada em preconceito, em coisas do imaginário coletivo. Porque os dados do DENIT mostram que as pessoas idosas, condutores idosos, só estão envolvidos em 5 de 100 acidentes de trânsito. E até mesmo as seguradoras chegam a cobrar por uma apólice para um idoso cerca de metade do preço que cobram para um jovem que tem o mesmo carro e mora no mesmo lugar. E, em terceiro lugar, se ainda que a gente tivesse transporte público adequado para as pessoas idosas no Brasil, e quem anda de ônibus, trem, metrô, sabe muito bem que a gente está muito longe disso, não é o direito da pessoa idosa dirigir que tem que ser tirado. Somos nós que temos que desenvolver tecnologias que compensem o déficit natural da idade. Acreditem que isso já é possível. O MIT, nos Estados Unidos, tem um laboratório que trabalha exclusivamente com pesquisas de longevidade, e eles já desenvolveram um carro que sente o que você sente, que aprende o teu estilo de direção. E aí, como retorno, ele te ajuda a dirigir. É um laboratório que trabalha... Esse carro foi criado num laboratório que trabalha exclusivamente para atender a demandas de uma sociedade que está envelhecendo. Vocês também devem ter vindo por aí que o próprio Google já está testando um veículo autônomo, ou seja, que não precisa de motorista. E isso também vai atender muito bem às demandas das pessoas idosas. Então, o que eu estou falando aqui é que enxergar os limites do envelhecimento é muito diferente de se submeter, de aceitar esses limites, né? O que a gente precisa fazer, na verdade, é entender como o envelhecimento populacional está mudando o funcionamento do mundo e a forma como nós atuamos nele. Foi isso que fizeram também, recentemente, empresas como Microsoft, IBM, Apple e Google, que decidiram recentemente que, além de serem gigantes em tecnologia, elas também vão ser gigantes em longevidade e saúde. Então, elas já lançaram diversos produtos relacionados a isso. E só para lembrar, essas decisões não são tomadas por empresas, são tomadas por pessoas. E é nesse processo que eu acredito que cada um de nós aqui pode contribuir.
uma pergunta que pode guiar essa iniciativa é: o que eu posso fazer com as habilidades que eu tenho hoje para contribuir com a revolução da longevidade de uma forma inovadora, com um novo pensamento? E eu comecei de forma muito simples. Vocês podem pensar nos seus papéis, na família, na comunidade, na universidade, no trabalho. A minha forma de começar foi com a minha mãe, que está aqui. Algumas pessoas já devem ter visto ela circulando por aí, aprontando algumas coisas. Ainda bem que eu não estou vendo ela daqui. E ela tinha uma profissão, ela trabalhou como manicure a vida inteira, e ser manicure é uma profissão ergonomicamente muito difícil de manter na velhice. Então, só que ela não queria parar de trabalhar, porque trabalho dá a ela autonomia, né? Então, eu falei assim, bom, vamos pensar em alguma alternativa. E aí a gente sentou junto, viu quais eram os medos, quais eram as expectativas, o que a gente podia inventar. E aí, hoje, ela trabalha como artesã, se reinventou depois dos 60 anos. E aí, depois disso, eu comecei a fotografar outras pessoas idosas que continuavam trabalhando. Essa, por exemplo, é uma vizinha nossa, que eu conheci desde a infância, que é lá de Nova Iguaçu também. E eu fotografei um monte de pessoas, e foi uma coisa super divertida, né? E aí, depois disso, tudo que eu fui fazer visava sempre resolver um problema real. Então, eu fui fazer mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá eu fiz uma pesquisa que procurava entender por que essas pessoas idosas, que já podiam estar até aposentadas e ter parado de trabalhar, queriam continuar trabalhando. Então, a gente concluiu que existiam 8 motivações principais para elas quererem continuar trabalhando. Daí, eu fiz uma triangulação com uma simulação que uma empresa de fora, a Boston Consulting Group, fez, que mostra que, no ano de 2030, das 15 principais economias do mundo, das 15 maiores, não é? O Brasil vai ser o que vai enfrentar maior déficit de mão de obra qualificada. Então, quando eu olho para o resultado dessas 2 pesquisas, eu já posso pensar em muita coisa. A primeira delas é que coisas práticas que eram muito bem sucedidas no passado, hoje são erros estratégicos. Por exemplo, incentivar a aposentadoria precoce de trabalhadores que ainda estão com 50 anos de idade é um erro estratégico. E não é só por causa desse papo da falência de previdência social. É porque eles querem e podem trabalhar, é porque eles vão ser a única, se não a melhor, alternativa para lidar com esse déficit de mão de obra qualificada que nós vamos enfrentar logo ali, daqui a 15 anos. Né? A outra coisa que dá para fazer é começar a quebrar paradigmas. Então, dá para criar novas formas de aposentadoria, porque uma pessoa dorme trabalhadora e acorda aposentada de forma tão abrupta. Vamos criar uma aposentadoria faseada. Dá para você pensar também em novos regimes de trabalho que não sejam a CLT. Então, vamos criar regimes para pessoas que não querem trabalhar 44 horas por semana, mas querem e podem trabalhar. Vamos criar, como empresas, centros de convivência, onde pessoas como eu e como a Ana, que tivemos que cuidar de pais com doenças crônicas, que demandam cuidados especiais durante longo tempo, possam deixar os seus pais com atenção e cuidado enquanto elas trabalham. E a empresa ganha com isso, porque as pessoas conseguem manter a produtividade, não precisam faltar, elas vão ser assistidas para isso. Né? Vamos pensar, talvez, em uma licença equivalente à maternidade, só que, em vez de cuidar de uma criança que está no extremo da vida, eu vou cuidar do adulto, que está no final. E dá para a gente ajudar muito mais gente com base nos resultados dessas mesmas pesquisas, só que pensando em novas aplicações. Então, se eu pegar, por exemplo, um trabalhador, um idoso que continua trabalhando porque tem necessidade financeira e porque quer conservar as relações sociais, eu posso criar um projeto, por exemplo, que gere renda extra para a pessoa idosa, que também ajude a manter essa pessoa idosa melhor a inserção, digamos, a participação social dessa pessoa, e, de quebra, ainda contribua para mudar a mentalidade dos outros, das pessoas, em relação à velhice. Então, foi isso que a gente fez lá no laboratório,
quando a gente criou o projeto Rio Vivido. Inicialmente, a gente pensou que ele seria uma plataforma de reserva de quartos na casa das pessoas idosas, para turistas. Só que, no meio do caminho, a gente percebeu que os quartos não tinham a menor importância. Porque as histórias que as pessoas contavam para a gente eram tão legais que a gente falou assim, vamos mudar esse projeto todo, não tem nada a ver, está tudo errado. O que a gente fez? Nós fizemos um processo de storytelling com eles, e aí o que a gente tem hoje é um site que tem vários vídeos de 2 minutos, são vídeos curtinhos, que é estrelado pelos próprios idosos, né? E eles contam e mostram um pouco da história de vida e da rotina deles. Então, quando o turista entra no site, ele não vê quarto, ele vê gente, ele vê histórias. E aí ele escolhe se hospedar com aqueles que eles têm mais afinidade. Obrigada. Esse aqui é o Jorge, está aqui na ponta, né? Ele hospedou 2 jovens portugueses de 26 anos de idade, e aí a gente imaginava que, quando eles tivessem uma interação, eles iam ensinar para o Jorge alguma coisa sobre internet e tecnologia, e, como retorno, o Jorge ia ajudar dando dicas sobre o Rio, né? Só que não foi nada disso. O que aconteceu de verdade foi que eles saíram no sábado de manhã, os 3 juntos de casa, passaram a madrugada na rua e só voltaram 5 horas da manhã. E aí, assim, foram nos pontos turísticos do Rio, que todo mundo vai, mas fizeram coisas que o Jorge faz na rotina dele. Então, foram na Academia da Terceira Idade, que é um espaço aberto na rua, na Zona Sul, foram para a praia, andaram de ônibus, foram de bar em bar na noite da Lapa, que é a boemia, e chegaram 5 horas em casa. E uma semana depois, mesmo sem a gente do projeto saber, eles repetiram isso, e agora combinaram que o Jorge vai para Portugal, e aí vai se hospedar com eles. Tem muita coisa para fazer. E tem muitas ideias interessantes também, mas a gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas para trabalhar nisso. Então, parte do nosso trabalho lá no laboratório é formar pessoas. A gente desafia esses meninos que são alunos da graduação da Engenharia de Produção da Universidade Federal a criar soluções para atender a demandas cotidianas das pessoas idosas. E a nossa estratégia é utilizar técnicas, ferramentas e assuntos que a gente sabe que estão no foco de atenção, de interesse deles, como design thinking, empreendedorismo, inovação social, inovação tecnológica. A gente coloca eles em campo, em contato direto com as pessoas idosas, e eles respondem com produtos e serviços projetados para atender as demandas que eles identificaram com as próprias pessoas. A gente já conseguiu aplicar esse curso a 140 alunos e teve como resultado 27 projetos que eles se dividem em grupo para trabalhar. Mas o mais interessante é que, além dos projetos, esse trabalho tem efeitos colaterais na empatia, na colaboração e no engajamento. Então, quando eles começam o curso e não sabem ainda o que vão estudar, 23% deles diz que já pensou na hipótese de projetar para pessoas idosas, qualquer tipo de solução. E aí, 3 meses depois, quando o curso termina, a gente repete a mesma pergunta e esse número sobe de 23% para 77%. Então, 77% dos futuros engenheiros que estavam pensando apenas no mercado financeiro, nas plataformas de petróleo e gás do Rio, ou coisas desse tipo, as empresas megalo, né, começam a pensar em trabalhar mesmo, atuar profissionalmente com foco nas pessoas idosas. Então, não precisa ser um especialista. Antes disso, uma coisa muito importante, que a gente percebe que, quando eles
entendem que o envelhecimento é um processo pelo qual eles também estão passando, e quando eles entendem que, mesmo antes de se formar e ir para o mercado, eles podem gerar impacto positivo na vida dessas pessoas, eles mudam completamente a mentalidade em relação à pessoa idosa e ao envelhecimento, né? Então, o que eu ia dizer é que não precisa ser nenhum especialista em longevidade e envelhecimento populacional para perceber que o futuro não é mais como era antigamente. E o presente também não. Envelhecer não é só mais sobre os nossos pais. Envelhecer é o destino da nossa espécie hoje. Então, o que eu tenho visto com todas essas experiências e alguns outros projetos que eu participo, é que todos os dias a gente tem uma oportunidade, mas normalmente a gente tem muitas oportunidades de participar com as nossas habilidades, com o conhecimento que a gente já tem dessa revolução. E com as habilidades que cada um de vocês tem, então, que ideia você pode pensar? Que processo você pode mudar? Que conceito você pode ensinar? Ou que produto ou serviço você pode criar? Não estou aqui dizendo que isso é fácil, a gente corre riscos lá. Mas, como disse um revolucionário chamado Trotsky, aquele que se ajoelha diante do fato consumado não é capaz de enfrentar o futuro. Então, você vai ficar aí conformado com a ideia de velhice do século retrasado, ou vai ter coragem de agarrar a revolução que te escolheu? É isso, gente. Obrigada.